Fala Lombadeiro, eu sou o Nelly, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do canal Lombada Comentada. Eu estive oculto no primeiro vídeo do canal. Hoje quem não está presente é o meu camarada Vini, com certeza ele vai assistir esse vídeo aí junto com você. E como prometido, eu voltei e estou aqui para poder trazer uma resenha, apresentar para você um quadrinho que tem um lugar no meu coração, um quadrinho muito legal e que está sendo republicado pela editora Mitos. O quadrinho em questão é esse aqui, se chama A Balada de Halo Jones. A Balada de Halo Jones foi um quadrinho publicado pela editora 2000 AD, então é uma publicação da 2000 AD, e quem escreveu esse quadrinho foi o roteirista, o Alan Moore, o cara aí que dispensa todas as apresentações. Alan Moore escreveu esse quadrinho, se eu não me engano, em 86, caso eu tenha errado a data eu vou colocar aqui para vocês. E durante a década, né, de 80, foi um ano que esse cara foi muito prolixo. Então ele escreveu grandes obras durante essa década. Por exemplo, Watchmen, V de Vingança, a saga do Monstro do Pântano também. A Balada de Halo Jones é um quadrinho que pode se enquadrar no gênero de ficção científica, futurista e distópico. E assim como outras obras desse gênero, esse aqui é um quadrinho muito rico e que teve uma construção de mundo muito típica, né? Muito própria. E o que eu quero dizer com isso? Aqui a gente tem, por exemplo, um mundo que é repleto de alienígenas, eles convivem junto com seres humanos, cidades espaciais, trajes bem característicos aqui do quadrinho, desse mundinho, termos que só existem dentro desse mundo e que só fazem sentido lá. Então, quando vocês lerem essa história, vocês vão ver muitos termos que foram inventados para ela. E tudo isso, assim como em outras obras famosas aí do cinema, né, como por exemplo Star Trek, tem o desenho Futurama, que eu gosto muito, do mesmo criador dos Simpsons. Aqui a gente tem toda essa construção de mundo que valoriza muito essa obra. Mas do que se trata esse quadrinho aqui? Aqui, gente, a gente vai conhecer a história da Halo Jones. A Halo Jones é uma garota que está começando a sua vida adulta ali e ela tem um desejo muito simples. Ela quer sair da cidade onde ela vive e começar a viver a sua vida trilhando o seu caminho ali. Primeiro emprego. Então a gente vai acompanhar ela desde esse momento que ela sai dessa cidade até o momento em que ela vira uma garçonete espacial. Aí futuramente ela envolve com serviço militar. Posteriormente ela se envolve com um cara aí poderoso, importante. E por fim, a Halo Jones ela acaba se tornando uma espécie de referência dentro do seu próprio universo. Então a gente vai acompanhar tipo, a jornada dessa personagem, que diferente de outras personagens de histórias desse mesmo gênero, ela não é nenhuma super-heroína, ela não tem superpoderes que a diferenciam das outras pessoas, ela não é nenhuma predestinada a nada, muito pelo contrário, ela é uma mulher até bem comum, com desejos comuns, e a gente vai acompanhar ela, por exemplo, no primeiro tomo da revista, indo fazer compras no shopping, tendo momentos do qual ela se demonstra bem sensível, momentos de fragilidade, e eu acho que isso é uma característica que dificilmente era retratada em histórias, né, mais distópicas, futuristas, quando a gente fala de personagens femininas no passado. E um exemplo disso, por exemplo, que eu posso citar, é a personagem, né, a Ripley, da série Alien, né, dos filmes Alien. A Ripley era uma versão brucutu daqueles atores, né, protagonistas de filmes anos 80 de ação, só que feminina. Inclusive, uma curiosidade, né, tá até exemplificado isso que eu vou falar aqui no primeiro texto, na introdução, de que o Alan Moore, ele tinha uma intenção, quando ele estava produzindo esse quadrinho, de não fazer uma história com muitas cenas de ação e tudo mais, e que o que fez com que ele acelerasse esse ritmo dessa história no decorrer das publicações foi pressão editorial dos editores e dos leitores. Então, por pressão, ele acabou aumentando o nível de ação da história.
Mas, agora, falando um pouco sobre alguns aspectos que talvez passam batido nessa obra, mas que a releitura que eu fiz recente me fez pensar um pouco sobre, e eu acho importante pontuar, é que, como eu disse antes, né, o Alan Moore ele tem essa veia de fazer críticas e tudo mais, e durante os anos 80 foi uma década do qual a Inglaterra ela passou ali por um período um pouco turbulento relacionado à sua juventude. A gente teve grupos de jovens ali formando subculturas, como por exemplo a gente tem a ascensão do movimento punk, e todo esse cenário político, esse cenário da época, talvez, né, ele tenha se refletido um pouco nessa história. E eu digo isso porque, por exemplo, aqui a gente tem uma cidade, né, onde a Halo vive, que é uma espécie de subúrbio espacial. Então a gente tem aqui vários cenários de superlotação, a gente tem vários cenários com exposição extrema à informação, né, várias telas, isso que foi escrito na década de 80, galera. Então, assim, todo esse sufoco das grandes cidades, essa periculosidade também que as mulheres sofrem em grandes cidades, né, que todos nós, tudo isso de certa forma está aqui. E essa questão das drogas, como eu disse, ela é abordada aqui de algumas maneiras. A gente tem o exemplo aqui de um grupo de jovens que eles abrem mão da sua liberdade da psique para poder viverem ao som de batidas, né, ao ritmo de batidas. E essa galera, por exemplo, eles são uma analogia para os usuários de drogas ali. Assim como eles também, de certa forma, podem ser uma analogia para grupos da subcultura, como por exemplo o movimento punk e tudo mais, uma galera que descolou um pouco da realidade, só que eles não usam drogas, né, como no nosso mundo, eles se injetam um microchip, até porque a gente está falando de uma obra espacial. Eu realmente gosto da obra, não estou fazendo esse vídeo só porque está sendo republicado, e sim porque eu já gostava, eu tive uma dificuldade para achar essa edição. Se você tem interesse em conhecer essa história, deixa aí nos comentários, me conte, eu quero saber. Se você não teve interesse, se você vai continuar aí só lendo Universo Absolute, conte aí também, não tô nem aí, só quero saber de super-herói. E é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo. Se você não gostou, é só não curtir.